lidar com gente que gosta ali de ficar se metendo na vida dos outros é difícil em qualquer circunstância. Agora, durante a gravidez, isso consegue ser ainda pior. Imagina só, você tá lá, além de ter que lidar com todas as mudanças hormonais, a ansiedade com a chegada do bebê, a expectativa, todos os preparativos ali, ainda tem que lidar com as críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Aí não dá, né, gente? Então, mais acalmem os corações, mamães, que a Elô tá aqui pra ajudar. Boa tarde, Elô, tudo bom? Boa tarde, Amanda. Críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Não tem forma melhor de descrever esse tópico. E como tem, né? Tem. Em todos os assuntos sempre vai ter. Então, assim, Elô, a gente que acha que manda, acaba incomodando ali, sendo ainda mais estressante do que até o parto em si? Com toda certeza. Na verdade, se a gente conversa com as mulheres assim e fala sobre o parto, Amanda, elas já trazem assim, ai meu Deus, o parto dói, ai caos, né, medo e tudo mais. Só que às vezes a gente fica tão preocupada com o parto que a gente esquece de outros processos. Mas isso está acontecendo no entorno da mulher. A sociedade, e muitas pessoas acham que corpo de gestante é público. Já escutei relatos das mulheres falando assim que, meu Deus, Elô, chegaram em mim e começaram a erguer minha blusa e foram passando a mão e colocando a mão na minha barriga. E a gente não faz isso com uma pessoa que não está gestante, né? Então, existem um processo ainda de olhar a grávida como algo público, de que eu posso chegar e eu posso dar informação e eu posso falar para ela e tudo que eu sei é válido, né? E Amanda, convenhamos, às vezes se a gente for perguntar para um cachorro na rua, ele vai ter alguma opinião sobre maternidade ou sobre como criar os filhos, né? É incrível, todo mundo tem uma opinião. Mas assim, a gente não pode generalizar, né? Dizer que todo mundo que vai falar alguma coisa tá querendo, né, se meter, tá querendo prejudicar. Como que eu faço, então, para identificar quem são aquelas pessoas que estão chegando ali com as dicas para de fato te ajudar e aquelas que estão só querendo se meter mesmo? Sim, isso é um ponto muito legal. A gente vai ver que a pessoa que está realmente querendo ajudar, ela vai te colocar em primeiro lugar. Ela não vai chegar falando assim, você tem que fazer isso. Você deveria fazer isso, né? Eu escuto muitas coisinhas sobre a amamentação, por exemplo, né? Você tem que fazer bico, tem que passar a bucha no seu peito, né? E não é bem assim. Então, a pessoa que ela realmente quer te acolher, ela vai olhar para você e vai perguntar, e aí, como é que está a gestação? Como é que você está? Como é que está o preparo? Então, ela te coloca como protagonista do teu processo. Ela não vai chegar descarregando todo um processo ali em cima de você, né? São detalhezinhos muito pequenininhos, mas que mudam esse processo de realmente construir quem é essa gestante. Nós, Amanda, nos construímos o tempo todo, enquanto gestantes, mesmo muito antes da gente se tornar mãe. E essas ideiazinhas que nós temos, elas vêm construídas da sociedade, né? Então, a gente aprende, por exemplo, com as nossas mães, né? A gente faz um estágio como filha, né? Então, a gente aprende ali como se troca fralda, como se amamenta, como se cuida de um bebê. E tudo isso é aprendido. Então, a gente tem ideias que são muito legais, mas ideias que são muito arcaicas. Um exemplo que eu sempre dou é assim. Quando foi que a sua mãe teve filhos? Como foi essa experiência, né? Vamos pensar assim, 30, 40 anos atrás? Então, há 30, 40 anos atrás, as coisas eram bem diferentes do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem estudos sobre amamentação, tem processos sobre um estudo de parto, de saúde emocional nesse processo. E que sim, às vezes pode dificultar muito a saúde mental materna. Porque é tanta coisa que essa mulher recebe que ela não sabe nem para onde que ela corre, né? E quando a gente fala assim das pessoas que estão por perto, a família geralmente vai ser a principal rede de apoio ali, que é a pessoa que vai estar, são as pessoas, né, que vão estar mais próximas dessa gestante. Só que daí tem que tomar um pouco de cuidado também, porque às vezes a família pode, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando. Isso. A gente fala assim que ao invés de ser rede de apoio, é rede de desapoio, né? E isso acontece muitas vezes porque nós mulheres estamos muito ligadas umas com as outras, né? Então, às vezes no parto, quem vem cuidar é a sogra, é a mãe. E aí, é claro que a sogra e a mãe vão trazer as ideias delas, os conhecimentos delas. Eu acho engraçado quando às vezes elas chegam e falam assim, Elô, eu falei para minha sogra que não precisava dar chá para o bebê. Gente, quase foi motivo de colapso, né? E não precisa. Hoje, 2024, nós temos estudos que mostram que não, que esse bebê amamentando é a única coisa que ele vai precisar. Então, tem outras técnicas. Uma massagem, por exemplo, vai facilitar no alívio das cólicas, relaxar o bebê. E que a gente pode transformar essa maternidade muito mais leve, porque essa mulher não precisa ficar preocupada, Amanda, em relação a eu tenho que fazer chá, eu tenho que dar banho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, o que eu tenho que fazer? E todas as opiniões na orelha dela, né?
Então, quanto mais você estuda e se prepara para esses momentos, mais você está munida de informações. As pessoas vão continuar chegando, né, Amanda? Trazendo informações, falando coisas. Elas têm as experiências delas, né? E às vezes é nesse acesso que a gente conversa com as pessoas, né? Trazendo a própria experiência. Então, nem todo mundo faz por mal. E é importante também que a gente tenha um filtro sobre isso, mas não se blinde. Então, tipo, não, o meu conhecimento agora é certo porque eu estou estudando parto. Não, troca uma ideia. Às vezes você também pode devolver para essa mulher, para essa pessoa que está trazendo as informações para você, coisas que a gente tem na atualidade. Por exemplo, não precisa deixar para o bebê, né? Antes dos 6 meses, por exemplo. Porque o estômago não está preparado. Então, você devolve para outra pessoa e vai passando informações. Então, eu li tal coisa, eu vi isso, né? E aqui a gente vai desconstruindo coisas, né? Tirando esse público do corpo da grávida. E quando a gente fala de gravidez, existe um certo romantismo em cima disso, que de fato é um período muito bonito, é uma experiência muito, né, lindo, mas assim, tem altos e baixos, né? Sim, com certeza. Por conta dessas mudanças hormonais que nós temos depois do nascimento, né? Até a mudança de rotina também, né, Amanda? Quando a gente não tem filhos, a gente dorme, acorda a hora que quer, come a hora que quer, né? Toma banho quentinho. E quando tem filhos, às vezes não é assim, porque quem manda muito na rotina são os bebês, né? E é importante pensar nisso. Então, essas adaptações normais que vamos ter no pós-parto, elas são causadoras de conflitos na própria mulher. Então, às vezes, ela vai se sentir mais abalada, mais triste emocionalmente. A gente até pode entrar num processo de baby blues ou até depressão pós-parto, que é essa fadiga mesmo do pós-parto, né? Então, ela já vai estar naturalmente mais abalada. Então, a família, principalmente, deve vir como um apoio e sempre colocar a mulher mãe como protagonista, né? Então, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Posso fazer alguma coisa por você? Né? Às vezes, são detalhezinhos ali que vão mudando o processo. Ao invés de ser invasiva, de falar, eu fiz isso para você. Não. Você quer alguma coisa? O que você gostaria? Aqui a gente está devolvendo para a mulher essa potencialidade dela e está se aproximando, né? E fica muito mais fácil para quem é mãe também receber esse acalento, porque a gente não quer deixar o bebê ali com outra pessoa. A gente quer também aprender com ele, né? O que ele vai trazer, as dificuldades. Queremos viver isso também. Mas é importante saber sempre quais são os limites. É todo um processo. Então tem a fase ali durante a gestação, início e final da gestação já é diferente. Daí o parto, depois, né, o pós-parto ali com o bebê recém-nascido em casa. Então todos esses processos são vários momentos diferentes, né? Exato. E cada fase vai ter o seu processo, né, Amanda? Então no primeiro trimestre tem mais os enjoos, as descobertas, né? O segundo trimestre ele já vem um pouquinho menos enjoado, mas começa a crescer a barriga, começa a vir exames específicos. Terceiro trimestre já é a preparação para o parto, para a amamentação. E o pós-parto, aí ele vem cheio com uma onda mesmo, né? Cheio de novidades por aí. E mesmo toda a preparação que essa mulher pode fazer, ainda assim podem vir expectativas e coisas novas, né? Nós estamos falando de uma outra vida e que foge do nosso controle. Mas quanto mais nós nos preparamos para esse processo, mais fácil fica para a gente gestar sem medo, ter um parto sem medo, sem violência. E esse é um ponto principal quando a gente fala de educação perinatal, que é essa educação do parto, né? É se preparar, saber dizer não, saber quem é a pessoa que vai estar com você no parto, porque às vezes a gente acha que é o marido, é a melhor opção e não é ele, né? Por medo, enfim, acabam passando mal. Então, preparar essa gestante é tão importante para que ela saiba. Acontece tal coisa agora, vai acontecer isso, eu estou preparada para viver esse processo. E até, principalmente, saber limitar todas essas situações, né, que vão acontecer com ela. Tendo mais saúde emocional também. Então, quais as dicas que você dá para as mamães que estão nos assistindo e estão passando por esse momento? O que elas podem fazer? Terapia. Já é um bom começo. Mas a gente, claro, brincando, né? Mas a psicoterapia vai fazer com que elas entendam qual é o processo da história delas e como essa criança tem um significado ali, né? Porque muitas mulheres querem ter um filho, mas não querem ser mães. Né? Então, existem essas características. Entendendo cada passo,
nós vamos ter uma saúde mental muito melhor. E com o pré-natal psicológico, nós vamos fazer esse acompanhamento bem específico. Então, como é que está sendo lidar com os enjoos? Porque ninguém merece, né, Amanda? Ficar passando mal, não dorme direito, é refluxo, tudo enjoa, né? Então, como é que está sendo essa nova vida? Como é que vai ser a adaptação no teu pós-parto? Você vai voltar a trabalhar? Não vai? E muitas vezes essas pequenas dúvidas chegam para a mulher como uma inquisição. E dentro da terapia, do processo de pré-natal, nós vamos trabalhar com elas o que é o significado desse trabalho, como ela vê esse trabalho, né? E o filho, ter que dividir essas escolhas, né? Como vai ficar esse tempo, essa organização? Então, dentro de um plano de parto, nós vamos fazer isso também. Ah, eu quero muito ter um parto natural, ou não, eu quero ter uma cesárea. Tudo bem, nós vamos acolher essa mulher e vamos entender e trabalhar com ela. Então vai acontecer isso agora, dentro do parto natural, dentro da cesárea, tirar 90% desses medos e dessas inseguranças que a sociedade vem e coloca pra gente. E pra gente finalizar, então, para as outras pessoas, a família, os amigos, as pessoas que estão ali no entorno, ou às vezes você que não necessariamente convive com uma gestante, mas a gente, no decorrer da vida a gente vai encontrar, né? Então o que a gente pode pensar assim, tipo, dicas de como eu ajo nessas horas? Bom, a comunicação leve é o mais importante, né? Então, como eu falei, como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que está a gestação? Está sentindo enjoos? Eu conheço um profissional que pode te ajudar nessa questão. Ela, sei lá, ajudou uma amiga. A gente sempre conhece alguém que conhece alguém, né? Então, ela ajudou uma amiga, foi muito legal. Hoje, as redes sociais, Amanda, elas são uma porta de entrada muito grande para os profissionais. Às vezes, a gente acaba descobrindo problemas que a gente nem sabia que tem, né? Por conta dos posts, dos vídeos. Então, estar atenta a isso também é um ponto legal, né? E a gente pode trazer para essa mulher, de uma forma não invasiva, esses conteúdos. Tipo, eu vi que tem uma nutricionista legal para você. Tem tal médico, eu ouvi dizer que é muito boa, né? E tem um exame que faz. Como é que é isso? Como é que está a tua gestação? Então, sempre trazer essa mulher como protagonista da própria história e, claro, se colocar à disposição. Particularmente, eu sou uma pessoa assim. Eu já tive amigas assim que tiveram alguns problemas da amamentação, né, em relação ao parto, mas eu gosto de falar assim, olha, eu estou aqui por você. Se você precisar de mim, me chame, vamos estar juntas, né? Mas às vezes algumas mulheres são meio teimosas, querem experimentar sozinhas, então a gente tem que ficar ali dando uma alfinetada. Eu estou aqui, tá? Se você precisar de qualquer coisa. E Amanda, um segredo. A gente que é amiga, né, às vezes está mais próxima assim depois do parto. Mas a gente pode chegar na casa das nossas amigas e levar uma louça, passar uma vassoura na casa. A gente não precisa ficar em cima do bebê, mas a gente pode ajudar ali a dobrar uma roupa, né? Pronto, não precisa guardar a roupa, abrir as... Não, só guarda a roupa, passa uma vassoura ali no chão. Vamos fazer um café? Vou fazer um café pra gente. E assim, sempre pensando até onde essa mulher vai dar essa liberdade para você. Se coloque à disposição, não imponha, né? Exato. Então agora você aí de casa que quer falar diretamente com a Elô, gostou das dicas e quer saber mais, como que faz para te seguir nas redes sociais? Eu tenho um Instagram, Heloísa Feltrin, _psicóloga. Pode entrar em contato comigo por lá, tem um link na bio que tem o meu WhatsApp. Eu atendo online e atendo presencial em Cafelândia, mas a gente pode conquistar o mundo, né? O online tem para isso. Tanto para o pré-natal psicológico, para um acompanhamento com a amamentação. Eu estou aqui para te ajudar na tua gestação e tornar ela mais leve. Perfeito, Elô, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Até.